lugar formoso. É por ti, meu amor, que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu queria que as meninas continuassem aqui, se fosse possível. As nossas mensageiras pudessem estar sentadinhas aqui. E os nossos embaixadores têm lugar para eles aqui também. Que coisa boa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Glórias a Deus. Quero aproveitar e convidar os pais, fazer um pedido aos pais. A partir da próxima semana, de segunda a sexta-feira, nós vamos ter semana divertida aqui na igreja, todas as tardes, a partir das 15 horas. Acho que os meninos puderem botar a imagem aqui para facilitar para a gente, da semana divertida. E eu quero pedir aos pais que, por bondade, faça a inscrição. A partir das 14, pode fazer as inscrições das crianças, pode falar com o irmão João Flávio, a gente manda o link. Vai ser uma semana abençoadora para os nossos filhos. Começa na segunda, dia 14, e vai até na sexta, dia 18. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pensa numa colônia bíblica de férias abençoadora, pastor Eduardo, e vai ser uma maravilha. Então escreva seu filho, não tem nenhum custo, mas nós precisamos da inscrição, para que a gente possa se ajustar para melhor receber as crianças. Então você vai preencher esse formulário da inscrição, fazer a inscrição dele e dela, para que a gente possa então ter a oportunidade de recebê-los aqui durante esta semana. E vai ser uma bênção muito grande, tá bom, meus irmãos? Abra sua Bíblia então no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. E eu quero pedir às meninas também que abram suas Bíblias. E nós queremos louvar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós começamos as classes de batismos, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Os embaixadores, mensageiras, juniores e os adultos. Você que deseja ser batizado, o batismo vai ser dia 12 de outubro, feriado. Vai ser uma grande festa e você precisa participar da escola de batismo. Então começa hoje e vai até o final de setembro. Você vai se preparar, vai poder dar a sua profissão de fé e vai ser uma grande bênção. Vamos nos aquietar então para a gente ler a palavra? Vamos lá? João, pode só diminuir um pouquinho dos ventos aqui? Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. O texto que está na tela é uma outra versão, mas que diz assim: um dia ela, essa menina, disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Nós estamos como igreja fazendo uma série de mensagens sobre o nosso papel, sobre a nossa missão. E hoje, de maneira muito especial, o pastor vinha orando e preparou uma mensagem pensando nessas meninas queridas. Quando eu estava pensando nesta série de mensagens, e quando o pastor estava se preparando para que durante os meses de junho e julho, e nós tínhamos então no calendário hoje a mudança de etapa, eu fiquei imaginando o que podemos pregar hoje sobre a missão e orando, e o Senhor me fez lembrar dessa história. Uma história que todos nós conhecemos. A história de Naamã é uma das histórias bíblicas mais conhecidas das Escrituras.
Mas a maioria dos sermões que nós temos, a ênfase da história é sempre na pessoa e na figura de Naamã. Mas de maneira muito especial, hoje eu gostaria de, junto com os meus irmãos, e de forma extraordinária, pensarmos com nossas meninas, nossas mensageiras, acerca dessa história, pensando na nossa vida e na nossa missão, entendendo que missão não é coisa apenas de gente grande. Missão é coisa de todo aquele que conhece a Jesus. E meninas, vocês são mensageiras missionárias. Meninos, vocês são embaixadores missionários. Esse é um texto muito interessante, porque quando a gente olha para essa história, eu fico pensando, Júlia, você sabia que Deus, Júlia, quer usar a sua vida de maneira especial? Você sabia que Deus quer usar a sua vida, João Rafael? Você sabia, Mirela, que Deus quer usar a sua vida? Deus quer usar a vida de cada um de vocês de maneira especial, para que o nome dele seja anunciado às nações. Às vezes a gente acha que isso é só coisa de gente grande, mas o nosso Deus, irmãos, Ele está à procura de vozes, e vozes nesta geração. E quando a gente pensa nisso, o Senhor está usando gente comum, gente simples, mas com um coração ousado, gente que não vai se calar, mesmo diante da dor, dos desafios desse mundo, e gente que entende: se eu conheço a Jesus, eu posso compartilhar dele com as outras pessoas. E vocês conhecem a Jesus, vocês têm tido o privilégio de conhecer a Jesus de maneira muito preciosa, e agora Ele quer usar vocês, para onde Ele levar vocês, para serem instrumentos, Cecília, de bênção. Você é uma missionária, Cecília. O Senhor está te chamando para usar a sua vida, cada uma de vocês. E quando a gente olha para essa história, a história de Naamã, aqui tem uma mensagem para as meninas e para cada um de nós muito preciosa. E essa mensagem não é apenas para as meninas, não, é para cada um de nós, porque a missão é de todos nós. E a gente tem aprendido sobre isso aqui esses dias. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha como é que o texto começa. O texto começa dizendo que Naamã era comandante do exército. E ele era um homem, pastor Josimar, que Deus estava o abençoando, porque diz, por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. E é interessante que o autor faz questão de mencionar que a vitória da Síria não foi fruto do braço da Síria. A vitória da Síria tinha sido fruto da bênção do Senhor, mesmo sendo um povo contrário ao seu povo, que era o povo de Israel. Ou seja, foi Deus que tinha dado vitória à Síria, porque Deus é quem dá a vitória. E é interessante que ele começa dizendo que Naamã era um comandante honrado e respeitado pelo seu superior. Era um grande guerreiro. Mas, porém, todavia, e todas as vezes que a gente ouve essa expressão, principalmente depois de um elogio, diz assim: olha, ele era extraordinário, Igor, mas... Ixi, parece que jogou tudo fora. Mas, porém, todavia, ele sofria com hanseníase, ele sofria com lepra. E imagine se no nosso tempo já é um desafio todos os tratamentos, os desafios que é da nossa geração. Imagine na geração dele. Ele estava fora do contexto de Israel, mas imagine quanto sofrimento este homem não tinha enfrentado. Ele, um herói de guerra, mas passando por algo tão desafiador, uma doença incurável, uma doença que o trazia isolamento, uma doença que de certa forma as pessoas, ao olharem para ele, já de alguma maneira queriam estar distante. Afinal, ele tinha lepra, ele tinha hanseníase. Mas em uma dessas batalhas, diz o texto, em que a Síria havia atacado Israel,
ele levou consigo, a Síria e ele e o exército levaram consigo uma menina. Júlia, uma menina. E essa menina tinha sido levada escrava, cativa, para servir a mulher de Naamã. Ela foi levada para dentro da casa de Naamã, para dentro da casa daquele general. E o texto diz que num determinado momento dessa história, ela vê aquele sofrimento todo que aquela família estava passando, e ela adentra aquela família, e ela diz assim: ah, minha senhora, ah, se o meu Senhor soubesse e procurasse o profeta que tem lá em Samaria, ele o curaria de lepra. A história e o texto vai nos dizer, e nós não vamos nos deter no restante da história, porque o restante da história vai nos falar que Naamã então toma conhecimento, fala para o rei da Síria. O rei da Síria monta todo um esquema para ver se ele conseguiria a atenção do rei de Israel, como se de fato fosse o rei de Israel que pudesse fazer alguma coisa. E só de prata ele levou 340 quilos, para chegar impressionando, achando que se ele levasse aquele tanto de coisa, o rei de Israel ia ficar impactado e a cura dele iria acontecer. Ele leva tudo aquilo. Quando ele chega diante do rei de Israel, o rei de Israel entra de fato em crise, porque diz assim: tu está achando que eu sou Deus? Eu não tenho condições de curar ninguém. E aí então o profeta Eliseu fica sabendo de toda essa história. E aí Naamã vai até a casa de Eliseu. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, Naamã, por ser um comandante, achava que ele ia receber um tapete vermelho, né? Entra aqui, meu senhor. O profeta nem sequer o recebeu, só disse: vai lá, lava 7 vezes no rio e você vai ser curado. Ele ficou chateado. Imagina um homem que estava acostumado a ser tratado com toda a pompa de um general, foi para falar com o profeta, imaginou o seguinte: agora o cara vai vir, vai me dar uma atenção assim, classe A, eu sou um cliente VIP, afinal eu estou vindo aqui em nome do rei da Síria, já levamos muita gente cativa, como é que esse homem vai me atender? Não sabia ele quem era o profeta. E o profeta diz: vai, lava 7 vezes e você será curado. Ele ficou chateado, não queria fazer. Mas Deus é tão bom que sempre bota alguém com sobriedade perto da gente. E aí um dos servos de Naamã disse assim: rapaz, se ele tivesse te pedido coisa muito mais difícil, você não faria? Vai lá, rapaz. No fundo, o que Naamã precisava ter quebrado era o seu orgulho, né? E que desafio é para nós como seres humanos termos o nosso orgulho quebrado. Mas ele entendeu isso, foi lá, mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez ele foi curado. Agora olha que interessante. Hoje nós temos toda essa história, hoje nós temos todo esse milagre, mas esse milagre todo ele começa a partir do momento que uma menina se dispõe a ser instrumento nas mãos do Senhor. Olha que interessante. Irmã Suane, o milagre acontece a partir do momento, Júlia, que uma menina se coloca nas mãos do Senhor, Alice, e ela aceita ser instrumento nas mãos de Deus. Quais as lições, meninas, nós poderíamos agora nos próximos minutos aprender com esse texto? Nós não vamos entrar aqui até em virtude da hora, mas quais seriam as lições que nós podemos olhar para esse texto e aprender hoje? Sabe qual é a primeira, Camila? Deus usa uma menina comum para cumprir propósitos extraordinários. Isso é lindo demais. Quando a gente olha, Sofia, a jovem da história, ela nem tem sequer o seu nome registrado na Bíblia. Ela não tinha um cargo, ela não tinha fama, ela não tinha influência, era apenas uma garota que tinha sido tirada abruptamente da sua casa, e ela tinha sido levada como escrava em qualquer um no lugar dela. Ao contrário de pedir para Naamã ser abençoado, sem dúvida alguma, talvez ela poderia estar com seu coração machucado. Olhando em uma perspectiva humana apenas, essa menina era alguém para ter feridas terríveis.
Essa menina era para querer o pior para Naamã. Essa menina era talvez alguém num olhar humano, era alguém que deveria estar ali tramando como eu vou acabar com ele. Mas não, essa menina era uma menina diferente, porque ela conhecia a Deus. E uma menina como conhece a Deus, ela age de maneira diferente, ela tem atitudes diferentes, ela caminha de forma diferente, porque ela era uma verdadeira mensageira do rei naquela casa. Ela era uma mensageira, e ela chega ali, e neste momento, quando ela tem essa oportunidade, mesmo na dor, ela não deixa a sua fé calada. E aí vem uma coisa importante: por maiores que sejam as nossas dores, por maiores que sejam os nossos desafios, a nossa dor não pode calar a nossa fé, meus irmãos. E essa jovem é um exemplo. Por maior que fosse a sua dor, por maior que fosse o seu afastamento, por maior que fosse a injustiça de levá-la cativa, isso não calou a sua dor. Por mais difícil que seja, Cecília, o momento que você possa enfrentar na sua jornada como uma menina, isso não pode calar a sua fé, Cecília. É isso, Júlia, que o texto está nos ensinando. É isso, Mirela, que o Senhor está nos ensinando a olhar e entender que Ele quer usar cada uma de vocês. Ela tinha tudo para odiar Naamã. E aí, ela poderia pensar: quem sou eu para fazer alguma coisa? E sabe qual é a resposta que vinha do céu? É exatamente você que Deus quer usar. Ela poderia pensar: quem sou eu? Eu sou tão pequena, fui levada aqui cativa, fui levada como escrava. Será que Deus vai me usar? E sabe qual era a resposta? É você que eu irei usar. Eu irei usar a sua vida, eu irei usar você. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que uso meninas para que o meu nome seja glorificado. Eu sou o Deus que uso pessoas simples. Eu sou o Deus que uso você, meu irmão, você, minha irmã, aonde eu te coloquei. Não era sobre poder, era sobre fé. Deus escolhe a quem está disponível. Não é quem tem capacidade apenas, mas é quem está disponível ao Senhor. E quem se coloca nas mãos dele, ele vai usar. Guarde uma coisa: você se colocando à disposição de Deus é exatamente quem Deus vai usar. Essa é a primeira lição. Deus usa uma menina simples para algo extraordinário. E sabe qual é a segunda lição? Essa menina fazia parte de uma nova geração que não se calava, mas fazia missão com a sua voz e com a sua vida. Eu fico imaginando, sabe o que, Raíssa? Que quando essa menina virou e disse assim: ah, se meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Se ela fosse uma menina que não tivesse um bom testemunho na casa de Naamã, será se alguém daria ouvido ao que ela falou? Se ela não fosse uma menina de um testemunho precioso, será se alguém iria sequer parar para ouvi-la? Se ela fosse uma menina que estivesse ali dentro da casa, fazendo as coisas com má vontade, se ela estivesse ali sempre tendo que ser repreendida, se a senhora falasse com ela, ela saísse reclamando, se ela estivesse sempre chorando, reclamando, fazendo as coisas com má vontade, quando ela virasse para a senhora, a esposa de Naamã, e dissesse assim: ah, se o meu Senhor soubesse que há uma pessoa lá em Samaria que pode mudar a vida dele, será se ela ia dar crédito à vida dela? É interessante que quando ela fala, irmão Carlos, ela tem crédito. Sabe por quê? Porque antes de falar, a vida dela com toda certeza era um exemplo. E a fala só acompanhou o seu exemplo. A jovem na casa de Naamã, ela não apenas cria em Deus, mas ela foi corajosa o suficiente para falar da sua fé. Ou seja, ela também colocou a sua vida em risco. Numa casa, numa terra estranha,
com crenças estranhas, e no meio de tudo aquilo ela resolve anunciar o que ela acredita. Meninas, Deus chamou vocês para, mesmo estando num mundo que não é aquele mundo que Deus separou vocês para viver, mesmo sendo um mundo mau, mesmo tendo coisas que não agradam a Deus, Deus está chamando vocês, meninas, vocês meninos, a nova geração, para fazer a diferença segundo a vontade de Deus. Olha que desafio, Mirela. É isso que Deus está chamando, fazer a diferença. E olha que uma interessante, ela não tinha um sermão bem elaborado, ela não tinha uma mensagem pronta assim, ela de 3 tópicos, ela ia pregar um sermão, não, ela tinha convicção. Ela abriu a sua boca com convicção e disse: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Samaria. É isso, meninas, é isso, meus irmãos, que Deus requer de nós, que nós sejamos uma geração que tenha convicção do Deus que nós cremos, uma geração que tenha convicção do Deus que acredita. E nós podemos fazer como essa menina diante de muitos casos. Ah, se você conhecesse o Deus que eu creio, porque se você conhecê-lo, a sua vida não será mais a mesma. É dessa convicção que Deus está nos chamando. É essa convicção que o Senhor quer que a gente tenha. Ela não tinha um púlpito, ela não tinha uma influência institucional, mas ela tinha algo muito maior. O que ela tinha? Uma fé viva e uma voz que era a voz de Deus para a casa de Naamã. Naquele momento, Deus usou a fala daquela menininha como uma ponte para a salvação. É interessante, ela não foi uma profetisa, mas ela tinha uma mensagem de Deus. Como é interessante isso. Ela não foi uma profetisa, mas ela foi uma mensageira. Ela não estava no templo, mas ela estava no lugar certo que Deus queria usá-la. Que coisa boa é a gente ter essa consciência. Estar no lugar certo que Deus quer nos usar. Essa menina nos ensina que a missão é feita por meio de palavras simples, momentos inesperados, por pessoas improváveis, mas que estão disponíveis nas mãos de Deus. Meninas, fale de Jesus na escola de vocês. Meninas, abra um pequeno grupo lá no intervalo, chame as amiguinhas e compartilhe de Jesus com elas. Daqui a pouco muitas de vocês, algumas já têm, outras terão redes sociais. Use as redes sociais de vocês para compartilhar sobre Jesus. A sua timeline, o seu feed fala muito sobre quem você é. Compartilha sobre Jesus. Aonde vocês passarem, fale de Jesus. Aonde vocês caminharem, anunciem Jesus. Vocês viram a história da Mini Lu, vocês têm ouvido e estudado inúmeras outras histórias. Meninos embaixadores, vocês têm lido aí a história do Alvin Reto. Vocês estão estudando inúmeras outras biografias missionárias. Samuel, é hora de vocês agora. Os missionários, Rafael, dessa geração são vocês. É isso que o texto está nos ensinando. E por causa da nossa hora nós precisamos terminar. Deus usa uma menina comum para um feito extraordinário. Ela fazia parte de uma geração que não se calava, mas era uma voz, e a sua vida acompanhava o seu discurso. Agora, tem uma coisa que a gente termina, e é de maneira extraordinária. A missão, e a gente aprende isso com essa menina. A nossa missão começa aonde a gente está. Você pode repetir isso comigo? A minha missão começa aonde eu estou. Vamos de novo? A minha missão começa aonde eu estou. Tem gente que está esperando, um dia a minha missão vai começar. Ah, quando eu for enviado. Ah, um dia quando eu for um missionário. Um dia quando eu for para uma terra estrangeira. A menina, esta jovenzinha, ela não estava num campo missionário. Ela não foi enviada a um campo missionário. Ela nem sequer tinha sido enviada. Pelo contrário, ela foi raptada. Ela estava ali por causa da guerra. E ela estava numa circunstância difícil, indesejada, mas mesmo assim ela escolheu ser bênção, ela escolheu ser luz.
E aí eu fico pensando, ela poderia dizer assim: não, aqui não é o meu lugar, eu não vou fazer nada aqui com boa vontade, Deus não me trouxe para cá. Não, ela não pensava assim. Decididamente ela foi de fato viver a fé. E aí uma coisa que a gente aprende com essa menina: floresça aonde Deus te colocou. Ainda que você goste ou não, se Deus te levou até ali, é porque Ele quer que você floresça naquele lugar. Tem gente que está esperando a vida inteira para florescer. E agora eu não falo só para as meninas não, tem adultos, tem gente que está esperando assim a vida inteira. Ah, quando eu chegar lá eu vou fazer isso. Ah, quando eu casar eu faço aquilo. Ah, quando eu mudar de emprego, aí sim eu vou ser uma bênção lá. Ah, quando eu comprar um apartamento. Ah, quando eu mudar de cidade. Irmão, tu foi chamado para ser bênção onde tu está. Deus te chamou para você ser bênção onde Ele te colocou. Tem gente que está naquela expectativa que ainda vai ser. A menina nos ensina que nós somos chamados para abençoar e para florescer. É aonde Deus nos colocou. E no caso dela foi no deserto. Pastor, eu estou passando um deserto. Deus nos chamou para florescer no deserto. Deus nos chamou para florescer diante da adversidade. Deus nos chamou para florescer mesmo sendo levada cativa, porque para florescer é independente do lugar. Tem gente que quer ser uma bênção longe, mas nunca será bênção longe quem não é bênção perto. Uma coisa que eu aprendi: no reino tem um princípio e a chave. Nunca vai ser bênção longe quem não é bênção perto. William Carey, que é um dos pais de missões modernas, ele tem uma frase extraordinária. Ele diz: a luz que brilha forte longe é a luz que brilha muito mais forte perto. Ninguém vai ser bênção longe se não é bênção aqui. Ninguém vai ser bênção em outro lugar se não é bênção onde Deus te colocou, aonde Deus te plantou. É por isso que Paulo vai dizer: tudo que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. E aí uma coisa importante, e eu termino: a missão, meninas, não começa quando a gente rompe uma fronteira como a Minilu fez. A missão não começa só quando a gente é enviado para o campo missionário. Não, igual a Vanessa foi essa semana. Vanessa foi lá para Uruaçu trabalhar na Operação Jesus Transforma. A missão não começa só lá em Uruaçu. A missão não começa só no campo missionário. Como os irmãos Jetro, irmã Mônica, outros irmãos vão nos próximos dias trabalhar lá na Vila Minha Pátria. Irmão Tião, mãe Vaneide. Na outra semana, daqui 2 semanas, não é isso? Semana que vem, não é isso? Vão estar lá servindo. Quinta-feira agora já vão para lá ajudar lá na Vila Minha Pátria. Mas a missão não começa lá. A missão começa aqui. Lá é só consequência daquilo que já é aqui. Meninas, a missão não começa lá. A missão começa aqui. A missão começa agora. A missão é nesse tempo. E aí a gente precisa entender isso, meus irmãos. Aonde Deus te plantou é aonde Deus quer te usar. Aonde Deus me plantou é aonde Deus quer usar a minha vida. Eu queria que você falasse isso para você mesmo. Aonde Deus me plantou é onde Deus quer me usar. Vamos mais uma vez. Aonde Deus me plantou é onde Ele quer me usar. Para de reclamar onde Deus te colocou. Para de reclamar daquele lugar que Deus te levou. Para de reclamar daquilo que Deus tem te dado. Sabe por quê? Você ainda não entendeu que Deus quer usar a sua vida ali. E quanto mais Ele reclama, parece que mais o tempo demora. Quanto mais você reclama, mais demora. Mas dia que você descobrir a satisfação de florescer aonde Deus te colocou, você vai ver uma coisa: que você não tem mais lugar. Aonde quer que você esteja é um bom lugar, porque ali está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé. A grande questão é: não pergunte assim, eu sou um missionário. Não. Pergunte assim, eu tenho sido uma testemunha onde Jesus me colocou. Às vezes a gente fica se perguntando: Senhor, eu sou um missionário. Não. Pergunta: Deus,
eu sou uma testemunha onde o Senhor colocou a minha vida para florescer. Agora eu queria que você parasse um pouquinho aí agora. Hoje nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor, é o primeiro domingo do mês. E quando a gente como igreja para aqui no primeiro domingo do mês para celebrar a ceia do Senhor, a ceia do Senhor é um tempo de reflexão. A ceia do Senhor é para que a gente possa parar e refletir primeiro no amor de Jesus na cruz, naquilo que Ele fez por nós, no seu tão grande amor em perdoar os nossos pecados, mudar a nossa vida, transformar a nossa história. É por isso que a gente sempre explica quem pode tomar a ceia do Senhor, quem deve participar. Todo aquele que já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é o Senhor da sua história, você já pediu o seu perdão a Ele, você o reconhece como Senhor. Você que já foi batizado nas águas, está em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, esse deve participar da ceia do Senhor. E aí, se você não pegou um dos elementos, os irmãos vão lhe entregar aqui, até que você se achegue novamente no seu lugar. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje: você está florescendo onde Deus te colocou? Você está florescendo onde o Senhor te levou? Você está florescendo aonde Deus colocou você para florescer? Ou não? Pastor, eu até preciso florescer, mas eu não estou florescendo. Deus te chamou para florescer.